Presta atenção nisso aqui agora, hein? PA sem fórmula. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, eu duvido que você venha em algum lugar e vai acelerar demais exercício que você tiver que resolver usando essa ideia de PA, beleza? A gente só vai conversar aqui bem rápido o que é uma PA, porque você pode estar assistindo e nem lembrar o que é isso, e mais pro final eu vou te mostrar qual que é esse truque que faz você descobrir o termo geral de uma PA muito fácil, beleza? Então, o que é uma PA? PA é uma sequência, tá? Uma progressão que, por exemplo, tem essa cara daqui. Então, você tem 3, 5, 7, 9 e 11. A característica principal de uma PA é essa, ó. Quando você vai de um termo para o outro, nesse caso aqui eu adicionei 2, daqui para cá eu também adicionei 2, daqui para cá eu adicionei 2 e daqui para cá eu também adicionei 2. Beleza? Nesse caso, eu tenho uma PA porque ela está sempre adicionando o mesmo número. Então, se isso acontece, é a característica de uma progressão aritmética. Beleza? Se for exatamente o mesmo número que está sempre adicionando, pode até ser subtraindo, porque seria uma razão negativa. Então, a gente tem uma PA. Essencialmente é isso. Beleza? Então, sabendo o que é isso, quando a gente estuda a PA, a gente também vê formas de descobrir o termo geral. O que isso significa? Vamos olhar essa sequência de novo. Esse cara daqui, a gente fala que ele é o primeiro termo da sequência. A gente chama ele de A1. A1. Aí tem esse daqui que seria o segundo termo, que a gente chama de A2. Aí esse que seria o A3. E assim por diante. A gente vai prosseguindo até chegar num termo qualquer. A gente chama de AN, que está na posição N. Então essa é a notação que a gente usa para representar uma progressão aritmética genérica. Então A1, A2, A3, A4 até o AN. Então quando a gente estuda PA, a gente vê formas de determinar esse termo geral baseado na razão e nesse primeiro termo, que é o que a gente chama da fórmula do termo geral, que é essa daqui, tá? Calma que eu só tô refrescando a sua memória para depois te mostrar o truque, segura aí. Então, essa seria a fórmula do termo geral. Aqui o N, que é a posição que você quer descobrir, o A1, que é o primeiro termo, e a razão, que é a razão da sequência, que nesse exemplo que a gente deu, a razão seria 2, porque a cada termo você está adicionando 2, beleza? É isso. Só para você refrescar então, vamos pegar um exemplo de determinar o termo geral dessa PA. Então você tem a PA 1, 4, 7. Primeira coisa, qual que é a razão? É só eu pensar qual o número que eu peguei o 1 e adicionei para gerar o 4. No caso é o 3, né? Eu somei 3 e aqui também somei 3, ok? Então, já sei com essa informação que a razão da PA vale 3. Quem que é o A1? É justamente o primeiro termo da sequência. Então, o A1 vale 1. Então, a gente pode usar essa fórmula para descobrir o AN. Calma que esse ainda não é o truque, relaxa. Então, ó, AN vai ser igual o A1, que vale 1, mais N menos 1 vezes a razão 3. Então, a gente vai ter aqui o AN é 1 mais 3N menos 3. Então, o AN vai ser 3N menos 2. Beleza? Essa é a fórmula do termo geral. E aí, se eu quiser descobrir qualquer termo, um exemplo, o A10, se eu quiser descobrir quem vale o A10, basta eu pegar essa fórmula e substituir o N por 10. Então, seria 3 vezes 10 menos 2. Então, isso vai dar 30 menos 2, 28. E esse seria o 10º termo dessa sequência aqui. É para isso que a gente usa o termo geral, beleza? Então agora eu vou te mostrar como é que a gente faz esse cálculo do termo geral mais intuitivamente, tá? É bem interessante e para a gente fazer isso, vamos só lembrar uma coisa básica que é tabuada. Eu acho que você que está aqui já estudou PA sabe o que é tabuada pelo menos, né? Você pode não ter todas decoradas, mas você tem uma noção. Vamos lembrar aqui as tabuadas dos 2, 3 e 4 para você entender aonde a gente vai chegar. Presta atenção que agora começa, hein? E ó, qualquer dificuldade que você tenha com tabuada, tem um monte de vídeo aqui no canal sobre isso, para você aprender tabuada também sem ficar decorando.
vou deixar recomendado aí para você. Simbora! Vamos lembrar a tabuada do 2. Vamos começar aqui do 2 vezes 1, 2 vezes 2, tá? Então, 2 vezes 1 a gente sabe que é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 5 é 10 e assim vai embora. Até o 20, né? A gente faz a tabuada do 1 ao 10. Quem que seria a tabuada do 3? 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, depois 9, depois 12, depois 15 e vai até o 30. Tabuada do 4. Então 4, depois o 8, depois o 12, 16, 20 e vai até o 40. Por que eu estou colocando essa tabuada? Eu quero que você veja que a tabuada também é uma PA. Olha só, do 2 para o 4 você não adicionou 2, daqui para cá você também adicionou 2. E a cada termo dessa sequência você está adicionando 2. Essa é a tabuada do 2. Quando você tem a tabuada do 3, a razão é 3, né? Então você adiciona 3, aqui você adiciona 3 e assim vai embora. Quando você está na tabuada do 4, você adiciona 4, certo? Então eu estou adicionando 4 aqui. Então eu posso considerar que a tabuada é uma PA e a razão tem a ver com o número da tabuada que eu estou trabalhando. E se você quisesse, até poderia escrever um termo geral para cada sequência dessa. Olha só como as coisas vão se conectar agora. Se eu fosse escrever um termo geral para a tabuada do 2, seria simplesmente 2n. Porque se o n é a posição, e eu estou considerando como o próprio 2 estando na primeira posição, seria o A1, então quando eu coloco o n igual a 1, eu vou ter a resposta 2, que é esse termo. Se eu coloco o n igual a 2, eu vou ter a resposta 4, que é esse termo. Se eu coloco o n igual a 3, vou ter a resposta 6 e assim por diante. Então, o termo geral dessa sequência, que seria a tabuada do 2, é 2n. E da tabuada do 3? Eu acho que é óbvio, né? Vai ser 3n. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. E da tabuada do 4, vai ser 4n. Agora, repara uma coisa. Esse número que está multiplicando o n, ele tem relação com a tabuada que a gente está trabalhando, mas ele também tem uma relação direta com a razão da sequência. Percebe isso? Que a gente está numa sequência que tem razão 2, apareceu um 2n. A gente está numa sequência que tem razão 3, apareceu 3n. A gente está numa sequência que tem razão 4, apareceu 4n. Então, se tivesse numa sequência de razão 5, no caso a tabuada do 5, apareceu 5n. Entendido isso, olha só como é que a gente faz para calcular o termo geral de qualquer sequência, mesmo que não seja exatamente a tabuada. Dá uma olhada aqui, ó. Temos aqui a sequência 1, 3, 5 e 7. Primeira coisa que você tem que identificar, qual que é a razão, que é a parte mais fácil, né? Se você sabe que é PA, basta olhar 2 termos só que é suficiente. Então, a cada termo aqui eu estou adicionando 2. Então, eu vou pensar na tabuada do 2, certo? Olha só. Se essa sequência começasse com 2, o próximo termo seria 4, o próximo termo seria 6 e o próximo termo seria 8, certo? Seria a própria tabuada. E você pode perceber que quando eu vou da sequência de baixo para a sequência de cima, o que eu estou fazendo? Estou simplesmente tirando 1 de cada termo. 2 menos 1 dá 1. 4 menos 1 dá 3. 6 menos 1 dá 5. 8 menos 1 dá 7. Percebe? É a tabuada do 2, só que com unidade a menos. Então, olha a sacada. Se eu sei que o termo geral dessa sequência seria 2n, da sequência em vermelho, a sequência preta vai ter o termo geral como sendo 2n menos 1. Pronto. Esse é o termo geral. Então, veja. A única coisa que eu preciso pensar é na razão, que está aqui, e esse número que está fora, ele é justamente o ajuste que eu tenho que fazer para ir da tabuada original para a sequência que eu estou trabalhando. Então, se eu tenho que subtrair 1, se eu tenho que subtrair 2, ou somar e tal. Fez sentido? Olha só essa daqui, ó. Eu tenho uma sequência de 1 para 4, eu somei 3, e cada termo eu estou sempre adicionando 3. Então, eu estou, teoricamente, eu posso pensar que eu estou na tabuada do 3. Então, eu já sei que o termo geral é 3n. Agora eu penso
nesse primeiro termo. Esse primeiro termo, se eu estou na tabuada do 3, teoricamente ele deveria ser 3, certo? Para ficar na tabuada certinho. Só que não é. Então, quanto que eu tenho que ajustar para chegar na sequência original? No caso, eu tenho que tirar 2, né? Ou seja, o termo geral é 3n menos 2. Então, eu penso na tabuada e faço o ajuste com esse número aqui. É só isso. Outro exemplo. Aqui, ó, 6 para 10, eu adicionei 4. E aí, a cada termo, eu vou adicionando 4. Se é 4, então já sei que o termo geral é 4n. E se eu estou na tabuada do 4, idealmente o primeiro termo deveria ser 4. Só que não é. Então, eu tenho que adicionar 2 à tabuada original para chegar na sequência que eu estou trabalhando. Então, basta eu fazer 4n mais 2 e eu, de novo, tenho o termo geral. Bem massa, hein? Olha só o tempo que você demora para resolver em comparação a usar essa fórmula, lembrar dos elementos, colocar e depois fazer a conta. Se você reparar, essa sequência 3n menos 2, que é a que a gente trabalhou no exemplo, é exatamente essa sequência aqui, ó, que a gente descobriu o mesmo termo geral bem mais rápido. E perceba que eu estou explicando e ainda fica um pouco demorado com a explicação. Se você pegar o esquema, em segundos você descobre o termo geral de qualquer PA. Vamos fazer essa daqui, ó. Essa daqui já é uma pegada um pouquinho diferente. Por quê? A cada termo que eu estou avançando, eu estou subtraindo. Então, do 7 para o 2, eu subtraí 5. E na prática não muda muita coisa, porque se a razão é menos 5, então o termo geral vai ser menos 5n. Agora, presta atenção, hein? Eu estou teoricamente na tabuada do 5, só que aqui a razão é negativa. Então, para você não pensar só na tabuada, pense o seguinte. Para eu fazer esse ajuste que falta, para colocar o número aqui, eu sempre tenho que colocar a própria razão como sendo o primeiro termo, que é o que a gente fez, né? Aqui era 4, porque a razão é 4. Aqui era 3, porque a razão é 3. E aqui era 2, porque a razão é 2. Então você pode pensar nisso, de considerar, ao invés de pensar só na tabuada, você pensa no primeiro termo como sendo só a razão. Ok? Então, nesse caso, se a razão é menos 5, então eu vou colocar aqui o primeiro termo como sendo menos 5, que seria o ideal. Só que como não é, então eu preciso pensar qual o número que eu tenho que ajustar para chegar na sequência original, que é o 7. Então, do menos 5 para eu chegar no 7, eu tenho que somar 12. Beleza? Então tá aí, menos 5n mais 12 é a resposta. Fala sério, eu acho que só com essa estratégia de você ganhar tempo para resolver PA já vale o teu like nesse vídeo. Só que quando a gente fala de PA, a gente também tem soma de PA, a gente também depois tem PG, soma de PG e por aí vai. Então eu quero saber se você quer que eu traga um vídeo usando uma estratégia parecida para descobrir a soma de PA, para descobrir PG, tudo isso sem forma. Deixa aí nos comentários para eu saber. E aqui tem um vídeo que eu estou recomendando para você dar continuidade aí nos estudos. Beleza? Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo.